Olá, está no ar mais um Conversa SA. No programa de hoje vamos falar com o gerente de sustentabilidade da Alcoa para a América Latina e Caribe, Fábio Abdala. A Alcoa, que é a principal produtora de alumínio do mundo. No último dia 20 de agosto, semana passada, nós todos que vivemos no planeta Terra superamos o limite anual de uso dos recursos naturais renováveis. O chamado Dia da Sobrecarga da Terra é um levantamento feito pela Rede da Pegada Global, uma entidade internacional parceira da WWF, uma das principais ONGs do mundo ligadas à conservação ambiental. Fábio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. O que as empresas têm a ver com isso que eu acabei de falar? Ou seja, as empresas têm também o seu papel em ajudar na conservação. Muitas delas ainda não estão atentas para isso, né? As empresas têm muito a ver com este cenário, tanto do ponto de vista dos impactos, quanto do ponto de vista de oferecer soluções. As empresas, elas obviamente são diferentes cadeias de valor, diferentes empresas em cada cadeia de valor, né? A indústria do alumínio, por exemplo, a indústria onde está a Alcoa, é uma indústria que tem, digamos, uma pegada importante. E, ao mesmo tempo, o alumínio é um dos produtos que oferece diversas soluções para a sustentabilidade. Então, as empresas do setor de alumínio têm que cuidar para ter excelência ambiental, por exemplo, para lidar com essas questões da pegada, né? A pegada que pode ser materializada em termos de, olha, que resíduos a gente está gerando, que uso da água a gente está fazendo, que tipo de emissões de gases de efeito estufa a gente está fazendo e como está controlando isso. E, ao mesmo tempo, a indústria do alumínio entrega para a sociedade uma série de questões que a sociedade está requerendo, por exemplo, de reciclagem, de atendimento à mobilidade com menos emissões, construções sustentáveis. Todos esses aspectos, a indústria do alumínio está relacionada com isso. Então, a produção e o consumo do nosso setor tem a ver com a pegada que a gente faz local e que impacta globalmente. Você veio ao Paraná para participar do Fórum de Sustentabilidade e Governança. Exatamente. Né? Quando se trata desse tema, como eu falei inicialmente, né, todos nós no planeta deveríamos estar ligados nisso, né, mas nem todas as empresas estão atentas a isso. Por isso é importante debates como esse. Certamente. Até para a gente, digamos, criar uma massa crítica comum, a gente aprender com as outras empresas, com os outros, do nosso setor, dos outros setores, ouvir os especialistas, os críticos também, enfim, trocar aquilo que a gente pode oferecer e absorver o que as outras empresas podem oferecer. E a sustentabilidade e o tema governança e sustentabilidade, ele é muito interessante porque a sustentabilidade não é um tema em si, ele é sobretudo uma estratégia de governança, exatamente. Porque sustentabilidade tem a ver com aqueles aspectos que eu falei ambientais, mas tem a ver também com a economia do negócio, com a viabilidade do negócio, tem a ver com a conexão do negócio com a sociedade, com o desenvolvimento local, por exemplo, com a geração de oportunidades. Tem a ver com ética, com integridade. Então, sustentabilidade é, de certa maneira, uma gestão integrada de partes do negócio, gestão integrada de partes da empresa, das suas pessoas, das suas questões ambientais, do seu balanço financeiro. Quer dizer, de certa forma, então, não adianta, como eu estou dizendo, que uma empresa só esteja atenta a isso, uma empresa que faça parte de uma área produtiva, se os outros concorrentes não estão preocupados, e também dentro da empresa. Se todos os setores não estiverem focados nisso, também não vai adiantar nada ter um departamento ou uma gerência de sustentabilidade. Vai adiantar pouco se isso não desencadear um processo interno. E, além disso, se isso não se consolidar como uma maneira da empresa gerar valor.
Se for uma caixinha, um departamento, às vezes de comunicação ou às vezes de meio ambiente, vai ter um resultado bastante frágil. E também uma única empresa não faz verão, um único setor sozinho também não faz verão. Na verdade, o outro aspecto da governança para a sustentabilidade é que, na maior parte dos casos, os casos mais bem-sucedidos são aqueles onde as empresas, a sociedade, o Estado, eles estão se conectando para gerar uma trajetória de sustentabilidade no território. Então, isso é cada vez mais comum. Agora, também no nível doméstico é importante, né? Quando a gente fala a pegada ecológica, você pode calcular, e hoje tem disponível calculadoras, a Alcoa mesmo tem uma calculadora que está acessível ao público, chama-se Economize o Planeta. O site, inclusive, é www.economizeoplaneta.com.br, que a gente incentiva todos os nossos funcionários, a gente incentiva os funcionários e as nossas organizações parceiras, comunidades, mas está disponível ao público, qualquer pessoa que está nos assistindo pode acessar, e lá ela vai poder calcular a chamada pegada ecológica nas várias dimensões da vida, em casa, no transporte, no trabalho, no nosso cotidiano. E lá a calculadora, o site permite que você insira informações suas sobre quanto de energia você está usando na sua casa, que tipo de lâmpada você tem, quanto de resíduos você está produzindo, quanto de transporte você usa, se você usa carro, transporte coletivo ou bicicleta. No final, converte tudo faz uma equivalência em carbono, em emissões de gases de efeito estufa. E daí, esse site te dá dicas, recomendações de como reduzir em cada uma dessas etapas as suas emissões e, portanto, reduzir a sua pegada e, uma coisa que é boa, salvando dinheiro. Porque se você economiza energia, se você economiza água, você vai estar também poupando. Então, a pegada ela tem a ver com a indústria e tem a ver também com o nível doméstico, com o nível individual. Quer dizer, se um consumidor ou um empresário ainda não se atentou para a questão da sustentabilidade por questões éticas ou, enfim, de futuro, de planeta, o bolso também pode se auxiliar. É correto a gente dizer, Fábio, por exemplo, que a sustentabilidade tem uma espécie de um tripé, vamos dizer assim, que seria a questão do crescimento econômico, da responsabilidade social e da preservação? Certamente. Sustentabilidade na verdade, esta capacidade de fazer essa convergência. Os produtos sustentáveis são aqueles que atendem à demanda da sociedade, que respeitam o meio ambiente, que têm viabilidade econômica. Um produto que atende à demanda da sociedade e da empresa para gerar valor, mas que produz muito resíduo ou polui o meio ambiente, não é sustentável. Da mesma maneira que um produto que pode atender uma demanda da sociedade ou um critério ambiental, mas não é economicamente viável, não vai se sustentar como negócio. Então, esse que é talvez até o grande desafio da sustentabilidade, encontrar o balanço, o equilíbrio entre essas três dimensões, mas é exatamente isso. É a gente buscar essa convergência social, econômica e ambiental. E isso vale também para a cadeia como um todo, ou seja, os seus fornecedores, até mesmo as empresas que porventura revendam os seus produtos também têm que estar imbuídas nesse processo. Vocês atuam nessa questão, você até trata disso no fórum, né? Isso, certamente. A cadeia de fornecimento ela é fundamental, porque, por exemplo, para produzir alumínio, eu preciso de alumina. A alumina ela é produzida a partir da bauxita, que é um mineral que tem que ser lavrado numa mineração. Ela também é eletrointensiva, preciso de energia, no caso do Brasil, ainda bem, hidroeletricidade. Então, os meus fornecedores de mineração e de energia,
se eles não produzirem corretamente dentro de padrões ambientais, sociais e econômicos, éticos e de integridade, se eles não produzirem nesses padrões, o meu produto vai ser portador deste legado que eles estão gerando para mim. Vem poluído, vamos dizer. Vem poluído ou socialmente incorreto, ou ambientalmente incorreto, ou pode vir, às vezes pode vir lá trabalho infantil, trabalho similar ao escravo, madeira de desmatamento ilegal, carne de desmatamento ilegal. E se eu sou uma empresa responsável, eu não quero consumir esse tipo de produto, nem muito menos incentivar esse tipo de produção. Então, no nosso caso, nós temos um programa chamado Compras Sustentáveis. Esse programa de compras sustentáveis, ele deriva de um programa chamado Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que a gente trabalha tanto os fornecedores para que eles se habilitem a ser fornecedor da Alcoa do ponto de vista comercial, econômico, institucional, todas as regras trabalhistas, todas as regras que fazem com que este produtor se adeque do ponto de vista comercial, mas também se adeque do ponto de vista ambiental e social. Então, como eu disse para você, olha, a Alcoa faz mineração lá em Minas Gerais, no Pará, e lá tem restaurantes, por exemplo. Então, a carne que eu consumo lá no meu restaurante, o meu fornecedor, eu tenho que garantir que aquela carne não veio de uma área de desmatamento ilegal. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dados nos mostram que há uma associação grande entre pecuária e desmatamento ilegal. Obviamente que há pecuária feita de uma maneira correta e há desmatamentos legais de manejo, mas há também uma grande parcela de desmatamento ilegal relacionado à pecuária. Então eu tenho que garantir que a carne que eu consumo no meu restaurante, na mina de Juruti, ela não vem destas áreas de desmatamento ilegal que muitas vezes também estão associadas a trabalho similar a escravo, trabalho infantil, e existe um processo interno de apoio aos fornecedores para fazer isso, mas ao mesmo tempo controle, fiscalização, auditoria, para garantir esta qualidade que a sociedade e o Estado requer. Eu vou pedir licença a você um instante, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco Conversa SA está de volta, falando hoje sobre sustentabilidade e governança. Só um instante, até já.